Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre a Senhora Aventura que foi 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink. Bom, e nesse livro então nós acompanhamos o brasileiro Amir Klink, mundialmente conhecido por todas as suas façanhas, as suas viagens marítimas. E essa daqui em específico, em algumas das entrevistas que eu vi do autor, foi a que realmente marcou a vida dele, para dar esse start então em todas as outras grandes navegações, que viriam ainda a ocorrer na sua vida, já que ele foi a primeira pessoa a ter sucesso em uma travessia a remo no Atlântico Sul, partindo então do porto de Lüderitz, na Namíbia, no sul da África, seguindo até o litoral baiano, na Praia da Espera, a bordo de um minúsculo barco a remo. Eu vou até colocar uma imagem aqui da rota que ele fez para essa travessia, que teve mais de 3.500 milhas percorridas, cerca de 6.500 quilômetros que ele percorreu dentro de um barco a remo. E olha, essa história ela é sensacional. Desde o início ali dessa travessia, logo no primeiro momento, colocando o barco na água, ele já percebe que ele esqueceu algumas coisas no barco que estava rebocando, então o barco dele até o oceano. E eles tentam então se aproximar em alto mar para que ele possa recuperar esses itens que ele vai precisar durante a viagem. E logo de cara eles quase destroem ambos os barcos. O autor ele chega até a comentar sobre um momento em que uma das pessoas que estava incentivando ele, ajudando ali com toda essa questão sobre a travessia, como em um dado momento essa pessoa, a postura dela mudou subitamente. Eu até separei esse trecho aqui para ler. E essa pessoa dizendo assim para ele: "É impossível, Amir, impossível. Desista enquanto é tempo. Ninguém pode vencer a corrente de Benguela com os braços. Desista, você vai morrer como os outros. Adeus, adeus." Macabras palavras justo de alguém que deveria pregar a esperança. Então, ao longo da história, nós vamos ver diversos momentos de aventura, e momentos complicadíssimos que o autor passou, como, por exemplo, o momento em que o barco dele capota em alto mar. E eu separei um trecho aqui sobre isso. "Naquela mesma noite, fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido, e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro. Adormeci e acordei, deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça. Tudo ao contrário, eu havia capotado. Indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Alguns segundos, outra onda, e tudo voltava à posição normal, em total desordem." E eu achei muito bacana também como o autor ele comenta sobre os medos do mar, Tem até um momento em que ele comenta como o medo de quem navega, na verdade não é o mar, mas sim a terra, já que é exatamente próximo da terra que o navegador ele tem que tomar mais cuidado para não naufragar. E mais para frente no livro, o autor ele comenta como o maior medo dele, o maior receio, eram os grandes navios, já que era muito fácil que um deles viesse na direção do barco dele sem nem notar que existia um barco a remo ali. Então, nesses momentos em que o autor ele já estava mais próximo de algumas rotas de navegação, onde existia um fluxo maior de navios, é um dos momentos mais tensos de toda a jornada, fazendo com que ele tivesse até que acordar de hora em hora durante o seu período de sono, na noite, para que ele pudesse verificar se não tinha nenhuma embarcação, muito próxima dele. Mas esse livro aqui ele não trata apenas de dificuldades, perrengues e desafios ali em alto mar, mas também tem muitos relatos bonitos do autor, não só em relação aos animais, e foram diversos os animais que chegaram próximos ali ao barco dele durante toda a travessia, mas também a toda a paisagem, como por exemplo cada nascer ou pôr do sol que o autor relata durante o livro. Momentos esses que devem ter sido sensacionais, mágicos ali para ele que estava vivenciando tudo isso. E o que foram aqueles 2 últimos capítulos, aqui desse livro, onde, só para dar uma ideia, ele se encontra no que ele chamou de creche de baleias. Ele acaba tendo o barco dele ali rodeado por baleias. Então imagine, essa situação, deve ter sido no mínimo sensacional. Bom, eu gostei demais dessa história, então fica aqui a minha resenha e recomendação. E além disso, eu gostaria até de deixar uma provocação. Não lembro se eu já comentei aqui no canal em algum vídeo,
mas eu passei 2 anos na Marinha do Brasil. Então, nesse curto período de tempo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns navios, passar noites em alguns deles, cheguei até a conhecer um submarino por dentro. Então, é claro que eu não tive a mesma experiência, né, que o autor teve aqui na travessia, mas eu consigo imaginar um pouco, pelo menos, algumas das dificuldades que ele passou, porque realmente a vida dentro de um barco, a vida dentro de uma embarcação, por maior que ele seja, é bem difícil, é bem complicado. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma experiência muito importante. As navegações marítimas, as travessias, mudaram completamente a história da humanidade. Então, a provocação que eu deixo é, caso você tenha essa oportunidade, tenha alguma experiência relacionada ao mar, para você conhecer tanto o lado bom quanto os perrengues também que existem, né, em tal experiência. Bom, fica aqui então a minha recomendação, resenha e provocação, né, em relação a esse livro. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!